Fala galera, beleza? Então vamos falar agora sobre gases perfeitos ou gases ideais, né? Geralmente, dependendo do livro, ele vai chamar de um ou do outro aí, tá? Então olha só, quando a gente vai estudar um gás, é muito complicado você tentar analisar de forma microscópica, né? Analisar átomo por átomo, molécula por molécula, em grandes quantidades, né? Porque eles são muito pequenininhos, né? A gente vai estudar, às vezes, o recipiente de uma garrafa, o recipiente é uma panela ou até mesmo uma sala. E aí você vai ter muito átomo, muita molécula. Então analisar cada um deles é muito complicado, né? Então a gente tenta analisar de forma macroscópica, a gente tenta analisar de forma geral, né? O conjunto, né, de moléculas que você vai ter ali, de átomos que você vai ter ali. E mesmo assim ainda é muito complicado, né? Porque os átomos, eles têm interações muito complicadas, muito complexas. Então, assim, para a gente começar, a gente trabalha com a ideia de um gás perfeito ou de um gás ideal. O próprio nome ele está dando a entender que ele não existe na realidade. Então, olha só, qual é a definição que a gente tem desse gás perfeito ou desse gás ideal aí? Eles têm moléculas e as colisões, né, porque os átomos estão se movendo. As colisões entre uma molécula com outra, elas são perfeitamente elásticas. Uma colisão perfeitamente elástica não tem dissipação de energia, tudo bem? Então, a ideia é essa. Existe essa definição. Por ter uma colisão perfeitamente elástica, é por causa disso, tá? É porque, então, esses átomos se movendo ali dentro, eles não perdem energia por causa das colisões. Eles não vão interagir, tá, entre eles mesmos, ok? Então, assim, às vezes você vai ter uma determinada molécula, uma determinada partícula que está eletrizada, então pode ter uma interação elétrica entre eles, a gente vai ignorar tudo isso, tudo bem? Então eles estão apenas se movimentando, tá? E aí essa movimentação gera algumas colisões eventualmente e é só isso. E por último, essas partículas têm dimensões desprezíveis, então a gente não precisa se preocupar com o volume delas, nem com comprimento em nenhuma direção, ok? Então quando a gente junta essas três ideias, né, a gente consegue chegar à ideia do gás perfeito, que é muito fácil da gente estudar ele de forma macroscópica e também mais à frente de forma microscópica também, ok? E aí, para a gente continuar tendo algumas ideias iniciais para de fato entrar no estudo, a gente tem que lembrar o que é um mol, tá? O mol é uma unidade de medida, a gente vai simbolizar por N. Um mol de alguma coisa é essa quantidade aqui, né? 6,02 vezes 10 elevado a 23, a gente sempre aproxima para esse valor aqui, tá? De alguma coisa. Então, por exemplo, um mol de átomos. Um mol de átomos são 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. Um mol de moléculas é isso daqui de moléculas e por aí vai. Ou seja, um mol é uma quantidade. Da mesma forma que uma dúzia, ela pode ser uma dúzia de maçã, uma dúzia de banana e por aí vai, né? Uma dúzia fala de uma quantidade. Então, um mol fala de uma quantidade. Esse número aqui é também conhecido como número de Avogadro, tá? Então, se aparecer esse nome, você já sabe o que é. É muito importante a gente usar isso, que você repara que é um número muito grande, né? Então ele é muito bom para trabalhar com a quantidade de partículas, de moléculas que você vai ter por exemplo, uma garrafa de 2 litros. Uma garrafa de 2 litros, quando está cheia de ar, né? Ela tem muita molécula, na ordem disso aqui mesmo, aproximadamente, ok? Bom, então já sabe que é o número de mol, né? O número de mol é essa quantidade aqui. Então, sei lá, eu estou analisando uma garrafa e eu falo assim, ó, tem 2 mols de hidrogênio ali dentro. Significa o quê? Que dentro dela você vai ter 2 vezes essa quantidade, então você multiplica isso aqui por 2, de moléculas de hidrogênio dentro daquela garrafa. E é isso, ok? Bom, e aí também é importante saber o que é a massa molar. A massa molar é um númerozinho que você consegue descobrir até mesmo através da tabela periódica de um elemento, né? Está lá tabelado, mas em questões de física, geralmente é dado na própria questão quando ele quer que você calcule. O que é essa massa molar? A massa molar é a massa que contém em um mol da substância. Então, por exemplo, qual é a massa molar do oxigênio, a massa molar de outro elemento qualquer, vai estar lá uma relação da quantidade de massa em relação ao número de mol, ok? Então, tem uma fórmula, né?
A massa molar de um elemento é a massa desse elemento dividido pelo número de mols. Tá? Então, por exemplo, imagina que tenha um elemento que apresente 300 gramas, né, quando você separa 2 mols dele. Tá? Então, você divide 300 por 2, vai dar 150 gramas por mol. E isso daqui vai ser a massa molar desse elemento aí que você está analisando. Tudo bem? Isso aqui, assim, é muito raro de acontecer em alguns concursos, em física pelo menos, né? Mas de vez em quando acontece, tá? Bom, então com essas ideias iniciais, a gente começa a, de fato, entrar no estudo dos gases perfeitos, tá? Como a gente vai analisar primeiro, de forma macroscópica, de forma geral, nós temos que saber duas coisas. Primeiro, as interações que existem, né, lá dos elementos são muito rápidas. Para o nosso tempo, para o tempo humano, elas são muito rápidas. Então a gente consegue analisar rapidamente quando que um gás entra em um determinado estado, quando ele fica estável, tá? Então assim, as variações que você tem dentro das moléculas são muito rápidas. Para a gente são quase imperceptíveis. Então a gente consegue analisar facilmente a mudança de um estado para outro. E aí a gente usa algumas grandezas, a gente usa algumas propriedades, né, do sistema para analisar. Elas são chamadas de variáveis de estado, que é a temperatura. Essa temperatura não é qualquer temperatura, é a temperatura absoluta, tá? Porque na escala Kelvin, né? Porque ela está ligada diretamente à agitação, à variação de volume. A gente vai reparar isso mais à frente. Bom, ao volume também e à pressão, tá? Então, unidade que a gente vai usar, temperatura em Kelvin, sempre. Volume, aí geralmente em litro, metro cúbico e às vezes centímetro cúbico, tá? Mas os mais usuais são litro e metro cúbico. No SI é metro cúbico. Pressão. Pressão a gente também usa ATM, né? Uma atmosfera, a gente usa Pascal, tá? Ou Newton por metro quadrado, que é a mesma coisa que Pascal. Então, vou colocar aqui só uma, Pascal, que está no SI, tá? E esse aqui tudo no SI, são as unidades que a gente vai usar. O número de mols também é uma variável que a gente vai usar como uma variável de estado. Mas como isso fica meio que subentendido, né? A gente pode considerar apenas essas três aqui como variáveis de estado. Porque ninguém nunca vai te perguntar, ninguém vai fazer uma pergunta para você quais são as variáveis de estado. Isso é importante você saber, tá? E aí, ao longo dos anos, algumas pessoas elas fizeram estudos, experimentos mesmo, com gases e eles chegaram a algumas relações, tá? As relações são essas aqui, ó. Lei de Boyle. Esse cara, o Boyle, ele percebeu que quando você pega uma quantidade de um gás, tá? E você altera pressão e volume, né? Por exemplo, você pega um gás, bota dentro de uma seringa e aperta o êmbolo. Você vai estar alterando o volume dele, né? Quando você faz esse tipo de alteração, mudando volume e pressão, mantendo a temperatura constante, você tem essa relação aqui, que é pressão vezes volume ser constante, tá? Então, ou seja, quando a temperatura não muda, né, em um gás perfeito, você tem essa relação, pressão vezes volume é constante. É claro que também nesse experimento você não pode deixar nenhuma parcela do gás sair, nem adicionar nenhuma parcela ao gás, né? É uma transformação com uma quantidade fixa de moléculas ali. E aí, essa transformação que a gente está tendo de temperatura constante também é conhecida como transformação isotérmica. A lei que está regendo ela é a lei de Boyle. Ou seja, resumindo aqui, em uma transformação isotérmica, ou seja, temperatura constante, você tem essa relação válida. A pressão do conjunto do sistema lá do gás vezes o volume que ele está ocupando é constante. Quando você bota num diagrama de pressão por volume, você vai ter uma curva que é conhecida como hipérbole, tá? E ela é assim, ó, né? Ela começa lá em cima e vai diminuindo, e conforme vai para a direita, ela vai ficando cada vez menor, né? E ela nunca vai cruzar com o eixo aqui, né? Ou como algumas pessoas dizem, vai se cruzar no infinito, né? Ou seja, para a gente não vai cruzar nunca. E aí, dependendo da temperatura que você está mantendo esse sistema, ela pode ser mais próxima aqui da origem ou mais distante, né? Por exemplo, aqui, ó,
Essa rosa, que é 3, está mais distante da origem. A verde está a uma meia distância e o cinza aqui está mais próximo. Você consegue fazer uma análise a partir dessa distância da origem em relação à temperatura, tá? O cara que está mais afastado é o cara que vai ter a maior temperatura. Então, olha só, como o cinza, o 1, está mais próximo, ele é o cara de menor temperatura aqui. Então, a temperatura de 1 é menor que a temperatura de 2, que é menor que a temperatura de 3. Então, de vez em quando, ele pode fazer essa pergunta para você aí também, ok? Então, vamos lá. Lei de Boole fala sobre a transformação isotérmica, né? Ou seja, quando não muda a temperatura, e aí você vai ter o produto de pressão por volume sendo constante. Num diagrama de pressão por volume, você consegue falar que o cara que está mais afastado da origem, ele é o cara que tem a maior temperatura, ok? Bom, e aí outros caras também fizeram estudos com gases. Um deles, né, outros deles foram Charles e Gay-Lussac, tá? Eles fizeram um experimento que eles pegaram uma quantidade de gás e mantendo a pressão constante, tá? Eles perceberam que ao mudar o volume ou a temperatura, tem essa relação aqui. Ou seja, numa transformação isobárica, a pressão constante, tá? Isobárica significa isso, pressão constante, você tem a relação do volume dividido pela temperatura absoluta, né, em Kelvin, constante, ok? E aí, né, ele também montou lá, quer dizer, a gente pode montar um diagrama de volume por temperatura aqui, a temperatura tem que estar em Kelvin, o volume, a unidade que você quiser, tá? Nesse diagrama aqui, você tem uma relação, tá, de pressão. Da mesma forma que nesse gráfico aqui, nesse diagrama de pressão por volume, você consegue falar de forma qualitativa quem é maior, né, a temperatura, aqui quando você pega o volume pela temperatura, você pode falar que é o cara que tem a pressão maior ou menor, tudo bem? Então você repara que o cara que está mais próximo, tá, do eixo da temperatura, ele vai ser o cara de maior pressão. Tá? Então, ó, esse cara que está com um ângulo maior aqui, ó, o cinza, que é o 1, ele vai ter uma pressão menor do que o verde, que é o 2, que vai ter uma pressão menor do que o rosa, que é o 3. E aí, essa lei, né, a lei que está regendo essa transformação é conhecida como lei de Charles e Gay-Lussac, ok? Ou seja, volume dividido pela temperatura é constante na transformação isobárica. E aí esse mesmo cara, o Charles, ele também teve um estudo sozinho, né? Ele também fez experimento sozinho, é conhecido como a lei de Charles, tá? Ele pegou uma quantidade de gás e ele manteve o volume constante, tá? Isso, quando acontece, a gente chama de uma transformação isométrica ou ainda isovolumétrica ou também de isocórica, tá? Então, quando você vê esses nomes, significa isso. Ele pegou uma quantidade de gás mantendo um volume constante e reparou que a pressão que você tem naquele sistema dividido pela temperatura absoluta é constante. No diagrama de pressão por temperatura, ela tem que estar em Kelvin, tá? Você também consegue chegar a algumas conclusões. Primeiro, elas são linhas retas, né? E a que tiver o menor ângulo em relação ao eixo da temperatura, ela vai ser o maior volume. Então aqui, ó, o volume 3 é maior que o volume 2, que é maior do que o volume 1. Tudo bem? Bom, então a gente tem essas três leis aí, né? A gente vai ter a lei da lei de Boole, que fala de uma transformação isotérmica, ou seja, temperatura constante, que relaciona pressão e volume. A gente vai ter a lei de Charles e Gay-Lussac, que é isobárica, né? Uma transformação que tem pressão constante, que relaciona volume com temperatura. E a lei de Charles, que é uma transformação com volume constante, você vai ter pressão sobre temperatura constante. Aí vem um cara chamado Clapeyron, é um nome que as pessoas falam com diferentes formas, né? E ele juntou todas essas ideias. E ele reparou isso daqui, ó. Juntando todas elas, ele reparou que a pressão vezes o volume dividido pela temperatura era constante. E aí ele viu que esse valor constante, ele também dependia da quantidade de moléculas que você tinha, que era o N, o número de mols, né? E para você ajustar de acordo com as unidades que a gente está usando, ele colocou a constante universal dos gases, que é o R, constante universal dos gases, R. E aí, geralmente, a gente passa a temperatura para o outro lado e reorganiza dessa forma. Então, ó, pressão vezes volume
é igual ao número de mols vezes a constante geral dos gases, o R, vezes a temperatura absoluta. Isso aqui é válido em qualquer gás ideal ou qualquer gás perfeito, tá? E também é uma boa aproximação para gases que têm muita temperatura, ou seja, temperatura muito alta e pressão pequena. Então, assim, muitas vezes nós podemos utilizar isso aqui na nossa vida cotidiana, porque alguns sistemas que a gente trabalha, eles estão nesse caso aí de pressão pequena e temperatura muito alta. O valor de R a gente tem que decorar dependendo da prova que você vai fazer. Geralmente os que a gente mais usa em física são esses dois aqui, tá? Principalmente esse primeiro. Quais são as unidades? ATM, litro, mol e Kelvin, tá? Em todos os R aqui você vai reparar que Kelvin aparece, tá? A temperatura tem que ser em Kelvin. Mol também, né? A quantidade em N vai ser em mol. Então o que muda é isso aqui, ó. Aqui, nessa primeira, a pressão é ATM, o volume é litro. Essa segunda é no SI. Ao invés de você botar pressão e volume, você já bota logo aqui energia, tá? Joule, tudo bem? Ou seja, essa segunda aqui, para você usar, tem que estar tudo no SI. Então, pressão vai ser Pascal, né, Newton por metro quadrado, e o volume vai ser metro cúbico, ok? Bom, e aí também é importante saber que todo gás perfeito, né, em o que a gente chama de CNTP, condições naturais de temperatura e pressão, ele tem essa aparência aqui, ó, tá? Ou seja, há uma pressão natural de 1 atmosfera, você vai ter na temperatura de 0 graus Celsius, né, ou seja, 273 Kelvin aproximadamente, 1 mol dessa substância vai ocupar 22,4 litros, tudo bem? Então, qualquer gás perfeito que tenha uma quantidade de 1 mol, né, 1 mol de qualquer gás perfeito, nessa temperatura, sobre essa pressão, ele vai ocupar esse volume aqui, ok? E aí, também é conhecido a lei geral dos gases, né, que é conhecida como Pivot-Votor, muitas pessoas decoram dessa forma. R é uma constante, ou seja, se você estiver fazendo uma transformação com uma quantidade de gás sem alterar o valor de N, ou seja, com o número de mols constante, isso significa o quê? Sem tirar partículas nem colocar partículas, você pode falar que PV sobre T é constante. Ou seja, se você pega uma quantidade, né, de gás, coloca num cilindro e esquenta ele, ou comprime, ou expande, a pressão dele vezes o volume dele dividido pela temperatura dele em um instante é igual a pressão dele vezes o volume dele dividido pela temperatura dele em outro instante qualquer. Você pode pegar qualquer instante, tudo bem? E isso quando N não muda. E se o N mudar? Ou seja, se por exemplo você pegar um desodorante daqueles aerosol e você aperta. Quando você aperta, sai um pouquinho dele. Então o número de mols, né, que tem ali dentro do cilindro vai diminuir. Ou seja, o N vai estar mudando. Quando isso acontece, a gente fala que é uma mistura de gases. E aí vale essa relação. A pressão da mistura vezes o volume da mistura dividido pela temperatura da mistura é igual à pressão de uma parte vezes o volume dessa mesma parte dividido pela temperatura dessa parte, mais a mesma coisa, as mesmas variáveis da outra. Então, por exemplo, imagina que você tem aqui um gás 1 e um gás 2. Aí você ligou eles, né? E aí, quando você faz isso aqui, ligou eles vão começar a interagir um com o outro até entrar numa situação de equilíbrio, que é muito rápida, tá? Gás entra em equilíbrio muito rápido comparado ao nosso tempo. E aí, como que a gente faz para calcular a pressão que você vai ter final, volume final, temperatura final? Dessa forma aqui, ó, você vai calcular o volume dos dois juntos, né? Dos dois recipientes, mais do caninho aqui. E aí você pode medir a temperatura, por exemplo, você já vai ter o volume, mediu a temperatura, você consegue descobrir a pressão, né? E através das partes que você tinha também poderia fazer isso. Tranquilo? Então você poderia prever também, antes de ligar, o que aconteceria. Bom, vamos aplicar essas ideias aí, ó. Exemplo 1. Determine a massa de 8 mol de mercúrio, né? O mercúrio a gente sabe que o símbolo é Hg, né? Mercúrio, para a gente em física, é muito importante decorar, né? Pelo menos o símbolo dele. Então, ó, eu quero saber a massa, eu tenho o número de mols e tenho a massa molar, né? Aqui, ó. Mesmo que eu não entenda esse símbolo, tá falando massa por mol, é massa molar, né? Então, a gente sabe que a massa molar é igual a massa dividido pelo número de mols. Se eu quero descobrir qual é a massa, eu passo N para o outro lado. Então, o número de mols vezes a massa molar é igual à massa do elemento que a gente está estudando. Então, ó,
8 mols vezes a massa molar de 200, vai ter uma massa de quanto? Vamos lá, 8 vezes 200 dá 1.600. Qual unidade? Estou usando grama aqui, então 1.600 gramas, né? É bastante gás, né? Bom, exemplo 2. Qual a pressão que 5 mol de certo gás perfeito a 27 graus, né, Celsius, no recipiente com 5 litros vai ter, né? Então, qual a pressão que vai ter nessa situação? É um gás perfeito. Então, ó, PV igual a nRT, tá? Sempre que eu tenho uma relação de gás perfeito, falando com qualquer variável de estado, que não seja uma transformação, não está acontecendo nenhuma transformação, a primeira coisa que eu penso é na equação de Clapeyron, tá? Então, vamos lá, qual é a pressão? A pressão não sei, qual eu quero. Qual é o volume? 5 litros, olha o volume aqui, ó, 5 litros. É igual ao número de mols, 5, vezes a constante geral dos gases. Vou usar essa daqui? Depende, ó. A pressão, a gente vai achar ela, né? Então, a pressão, para a gente usar essa daqui, tem que estar em ATM. O volume está em litro? Tá. N está em mol? Tá. O R, para usar aqui, a gente está vendo. Mas a temperatura tem que estar em quê? Em Kelvin. Então, aqui não está em Kelvin, vai ter que passar para Kelvin. Como é que passa? De Celsius para Kelvin, adiciona 273. Vai dar aqui, ó, 300 Kelvin. Então, 5 vezes 0,082 vezes 300, né? Posso cortar aqui o valor de 5, né? É um fator em comum dos dois lados. E eu vou multiplicar direto aqui 0,082 pelo 300. Isso daqui vai dar 24,6 pelo que eu me lembro, né? Eu já tinha feito isso aqui antes. 24,6 o quê? Pressão em ATM. Ok? Exemplo 3. Certa quantidade de um gás perfeito inicialmente a 300 Kelvin e sob 10 atm de pressão, né, foi aquecido dentro de um recipiente que manteve seu volume inalterado. Volume inalterado não muda volume, então é isocórica, isovolumétrica, né, isométrica. Bom, até essa nova temperatura. Então mudou. É uma situação de antes e depois. Então vou botar aqui, ó, temperatura 1, pressão 1, temperatura 2. Determine a pressão final. Antes e depois. Olha só, volume inalterado dentro de um recipiente. Não está falando que teve vazamento nem colocou mais nada. Então o número de mols não muda. É o que a gente chama de sistema fechado. Então a gente pode falar lei geral dos gases, né? Antes e depois. Tá? Então antes, vamos ter o que? 10 atm vezes o volume 1, não sei qual é, dividido pela temperatura 300, igual pressão 2, não sei, vezes volume 2, dividido pela nova temperatura 450. Quando a gente olha aqui, à primeira vista, parece que não vai dar para resolver, porque tem muita incógnita, né? Tem 1, 2, 3. Né? Mas a gente pode perceber o seguinte, o volume é igual. Ele está falando que o volume não alterou. Então é o mesmo volume, pode cortar. E a gente vai simplificando mais ainda, né? Dá para simplificar aqui, ó, esse 0 com esse 0 e esse 0 com esse 0, né? Então você vai ter em cima 1 dividido por 3 igual a P2 dividido por 45. Então olha só, a gente passa 45 para o outro lado, ó. 1 sobre 3 vezes 45 igual a P2, né? Então vai dar 45 dividido por 3, 15 ATM, né? A gente está usando em ATM aqui. Bom, e você pode reparar que é proporcional, né? A temperatura aumentou metade. Nessa situação, então a pressão vai aumentar metade também. Isso aqui, ó, é a lei que a gente estava tendo da transformação isocórica, ok?